Olá pessoal, então vou fazer aqui uma experiência aqui. Eu vou seguir o treinamento de testes unitários que a SAP disponibilizou desde ontem e ao invés de fazer um post botando meus comentários, eu vou comentar conforme os caras estão falando aqui. Então, a ideia não é substituir o treinamento, é apenas eu falando junto com os caras aqui. Então vocês viram aqui que são dois caras bastante técnicos, então é um Software Architect e um Senior Developer. Não vou aqui me aventurar a falar o nome deles, eles falaram o nome deles aí, são dois caras da SAP, então intimamente ligados a desenvolvimento. Eu achei bem interessante. O curso está bem estruturado, eu acho que, para falar a verdade, eu estruturaria um curso desse mais ou menos parecido com isso. Primeiro vamos falar qual é a motivação, que é engraçado isso. Fala aí, cara. Eu vou falar sobre a motivação, um pouco sobre o teste, o ABAP Unity mesmo, porque você não pode falar sobre automação de teste sem falar a parte técnica. Deixa eu mexer aqui na luz aqui. Ele vai falar sobre TDD, claro, na sequência lógica aí. Para minha surpresa, para falar a verdade, eu não esperava que ele ia falar sobre pair programming. Eu não sei o que isso teria a ver, mas é sempre legal entender, porque eu quero ver o que eles vão falar sobre pair programming. Testes, isolamento de teste, testes sobre código legado também, vai ser bem interessante. E continuous integration. Lá quando ele está falando da balança, lá ele está falando que escrever testes, códigos testáveis, está intimamente ligado a escrever bons testes. E aqui essa frase aqui do cara, o Agile Coach do Google, dizendo que o que é difícil não é escrever testes, é escrever códigos testáveis. Isso eu concordo com ele. Desvantagens do que é esse daqui? De testes manuais. Motivation. Fazendo testes integrados e system tests. Isso daqui eu falei um pouco também na minha season, quando eu falo sobre TDD, eu falei um pouquinho disso daí. Os tipos de testes. O teste integrado e o teste de sistema, bem legal, bacana. Ele testa um montão de coisa, ele testa no ambiente real. Mas as desvantagens são todas essas daqui. Ele vai ser feito só no final. Ele é bem complexo. Putz, é bem complexo mesmo. Ele demora bastante tempo para executar. Quando ele dá erro, tem muito tempo para você analisar esse erro. Ou seja, o que acontece? Você tem que analisar o erro lá no final, então tem que debugar o código. E é a mesma coisa daquela velha história, você monta o carro e no final você vai ligar e ver se funciona. Muito mais difícil do que pegar os erros enquanto você está desenvolvendo. Eles são frágeis, ou seja, qualquer mudança na tela, qualquer campo diferente, por exemplo, o teste já para de funcionar. E demanda lá bastante manutenção. É bem caro fazer um teste desse. Ele está falando do teste frágil. And because of all this, the tests are very high maintenance, and that's a bad thing. And we have to mention one thing. There's an advantage, let's be fair. And the advantage is that these tests are running in não finge que você não viu isso daí. É legal ver isso. Quando dois estão apresentando assim, como eles ensaiaram. Tá bom, isso é verdade. Os testes integrados são testes reais. Então você está testando o sistema em si. And that leads maybe to another analogy that is maybe easy to understand. Just imagine if you would put an airplane o exemplo do carro, só que com um avião. And put it all together, put it on the runway. Isso, aí você monta o avião e o primeiro teste é botar ele para voar. You would never do that. It's completely crazy. But in a way,
this is what you do when you say you write a whole bunch of software and thousands and thousands of lines, and then in the end, only when you are done with all the layers, you can start testing it, and then everything que a gente já conhece. underneath you have to Testar só no final significa que eu vou ter que olhar Imagine ter que debugar o avião inteiro para saber por que o avião não tá voando, não está ligando, entendeu? Então, por isso que agora ele vai para o unit tests. Basicamente, as vantagens e desvantagens ficam invertidas. Olha lá, ele pode ser feito durante o desenvolvimento, ou seja, você vai fazendo o desenvolvedor. Deixa eu virar essa luz aqui. Você vai basicamente fazer os testes durante o desenvolvimento. Então, se você pega um erro nesse teste, ele está intimamente ligado àquele código. Então, se aquele teste falhou, você sabe exatamente onde que vai mexer. Olha lá, ele é isolado do environment, eles vão falar bastante disso. Você contorna isso daí com os mocks, você cria seu próprio dado de teste. Ele é bem rápido. Olha lá, ele está falando que é isolated environment. Ele fala, é isso mesmo, thousands per second, ou seja, mil testes por segundo. Você consegue testar muita coisa por segundo. São fáceis de analisar porque está ligado no código, são estáveis e de baixa manutenção. Tá? Isso eu posso afirmar para você que escrever teste unitário com a ABAP Unity, no caso da ABAP, né? É muito rápido, é tranquilo. Quando você pega as manhas, é muito rápido mesmo. Claro. E aqui desvantagem, aqui ele está falando aqui que é em um ambiente é um ambiente simulado. That again has advantages and disadvantages that we'll be talking about. So, to be able to do this, you need essa parte eu gostei bastante. And this is the thing between the test, the code that you have there that you want to test and its environment, because only the decoupled product code enables you to write your tests isolated from the environment. So basically, you can plug in the dependencies and simulate what it normally would depend on. Right. And one thing that is needed to do that is refactoring. O que ele está falando de decoupling aqui é bem interessante. O seu código começar a precisar ficar isolado. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois da minha próxima temporada, mas eu falo bastante nos meus vídeos quando eu estou fazendo a orientação objeto, que eu chamei 2.0, onde eu faço esse decoupling de maneira extrema dentro do meu código. Aqui eu até brinquei, acabei de postar no Twitter. Se ele está citando o Martin Fowler e o Uncle Bob, então quer dizer que já tem minha atenção. Então olha lá, sobre refactor, ele está falando refactor é o processo de mudar o software de maneira que sem alterar seu comportamento externo, né? Ou seja, você está improving, ele está melhorando as estruturas internas. E o Clean Code ele está falando que Clean Code always look like it was written by someone who cares. Clean Code significa que código que foi escrito por alguém que se importa com aquele código que está escrevendo. Não simplesmente, vamos escrever esse código aí para compilar e ir embora. Olha lá a balancinha de novo aqui. Escrever códigos testáveis está intimamente ligado a escrever testes automatizados de maneira eficiente. It's easier to understand. It's better to write. It's easier for you to write tests in that case, and so it's the main point. We will not focus that much here in the training, but é isso mesmo, concordo com você. Yeah. Okay. Se os testes são bons, então isso aqui é legal. Então, o código que saiu, então provavelmente vai ser bom. Se os testes são bons, provavelmente o código que você escreveu vai ser bom, né? Mas agora, se o teu teste for ruim ou não existe, então a gente não tem esperança nenhuma. And you can't just go in there and say, I have a new idea on how to restructure things. I'll have unit tests everywhere. You cannot do that. You cannot afford it. So for that, it's better to have a test on the outset that basically captures the behavior of this code and safeguards that it doesn't break.
And so sometimes, in that sense, a good test is even more important than good Sim, product code. At least legal for essa analogia que ele code. fez aqui. Se eu entendi direito, ele falou mais ou menos assim, se você for reescrever o código e você não tem teste, fica praticamente inviável. Então, o fato de você escrever testes, um bom código, que ele seja testável, ele vai permitir que você escreva melhores códigos mais para frente, vai permitir que você faça refatoração desse código para melhorar. Porque se você é clássico, situação onde você mexe no código, você sabe que ele quebrou alguma coisa. Tá? Or the hope is not, if you want to get out of this hole, you have to invest a lot of time. Yeah. That's the point. And one more point, why is it important to refactor test code just as much, is because if you do this, writing the next test becomes cheaper and cheaper. Ele está falando sobre cada vez que você escreve cada vez mais código, melhores códigos, ele vai ficando cada vez mais barato. Isso eu concordo com eles também. Estou gostando desse treinamento, acho que eu vou... Vai dar samba aqui. Várias combinações de tipos de teste. And that is that on the unit test level you want to really cover the code, which means 90%. Ele está falando de code coverage em unit test. Engraçado, legal que ele não falou 100%, ele falou acima de 90%. Functionality there you can really test all logical cases that are kind of hidden in the code and the behavior. And then going up you only focus on, is the data flow correct? You don't repeat the complexity of the behavior on the higher levels, because that gives you this combinatorial explosion that conforme você vai subindo, você vai testando não a lógica interna do seu código, você vai testando as interligações entre eles. Isso eu concordo. It's a good thing and that's manual, but all the other things are supposed to be automated. Sim, é que esses três primeiros deveriam ser automatizados e o exploratory testing é o teste manual, é quando efetivamente o usuário vai começar a usar em alguma situação real. Uma hora você tem que testar, uma hora o avião tem que voar, né? That you're on the right track and that you don't add new errors into your code while developing. And there is one more thing I would like to add, and that is when you are writing higher level high level tests like high level aqui, os dois de cima, vamos dizer assim. Tests, it's not always possible to test all the combinations which the underlying functionality is offering, and there you will have gaps, and that's the big benefit of the unit test. Não sei. Se você tem um código, é que ele está falando que você vai testar os pedacinhos de lógica lá embaixo. Não é possível nos códigos, nos testes mais acima, porque você está testando mais, como é que eu posso dizer? De uma maneira genérica, geral. Então você vai ter pontos em que o unit test vai cobrir, mas esses testes mais para cima não vão cobrir. Isso eu tenho um pouco, talvez, de crítica, porque se você tem alguma coisa que você não consegue testar lá em cima, então por que você tem isso escrito lá embaixo? De alguma maneira indireta você tem que testar. É igual, a gente vai discutir mais para frente, quando vai fazer teste de método privado. Por que eu não vou fazer teste de método privado? Porque eu vou testar ele de maneira indireta através de métodos públicos que utilizam esse método privado. Mas, if you want to exercise and test error handling, it's typically not possible if you do integrated tests, because how can you simulate or create all kinds of errors in other modules? That's really bad. And a lot of errors are hidden. Ele está falando que alguns erros você não consegue simular nos testes mais para cima. Tudo bem. So finally, the last point of overview and motivation is really twofold, and one is for the developer. It's just more fun to develop that way, right? Isso é legal, trazer o joy, trazer a alegria de novo de desenvolvimento. Tem gente que desenvolve e gosta de programar só por programar, para ganhar dinheiro.
legal, isso é importante, mas trazer, vamos dizer assim, a diversão de volta para a programação. E eu posso te falar, fazer códigos pensando que eles sejam testáveis é muito legal. E eu concordo com eles aqui. Nunca achei que ia ler Bring the Fun Back to Development num treinamento da SAP. Another thing is that what's indicated on the right is actually something that has to do with like almost development efficiency or productivity, if you will. If you look at the bigger picture and you introduce a lot of bugs that are hard to find, and this just happens. And if they go out to the customer or to later stages in development, it's much more difficult to find in analysis. Tá só fechando o treinamento. Tô gostando bastante do conteúdo. Vamos ver como é que eles vão abordar esses tópicos aí. Eu espero um treinamento bem técnico. Eu já vi que tem exercício, se eu não me engano, na unidade 4. E vamos ver, vou acompanhar, vocês vão me acompanhando. Vocês viram aqui que eu não passei nem maquiagem, eu tô com roupa de guerra, porque essa é a ideia. Eu não quero gastar muito tempo na edição desse vídeo, quero publicar quase junto com os treinamentos. Bem, então, despedindo, também aproveito para me despedir aqui de vocês, galera. Obrigado aí por ter acompanhado, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais.